Bom dia, igreja. Graça e paz. Vocês me ouvem bem? Aqui, quando o pastor perguntou quem queria fazer uma assembleia, eu fui o que levantei a mão, só eu. Mas em minha defesa é porque, quem sabe, em outro momento, se for o caso, ajudaria, mas não agora, tá? Então, só em minha defesa. Meus irmãos, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma reflexão hoje no livro de Isaías, tá? A gente vai iniciar a leitura no capítulo 11, vamos ler o verso 1 e 4, ao 4. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará as decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Que o Senhor nos abençoe. Quem que está aqui que veio para a escola bíblica hoje? Pode levantar a mão? Louvado seja Deus. Você que não veio, seja muito motivado nesse momento a estar aqui conosco. Hoje a aula foi muito especial. Hoje a gente fez algumas considerações, a professora Fataís, e a gente viu a ação da Trindade, a pessoa da Trindade, a pessoa de Deus. E é interessante que quando a gente pega a palavra do Senhor e passa a considerar desde do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê uma revelação progressiva dessa Trindade. Esse conceito, essa doutrina de Trindade, ela não surgiu do nada. Foi se revelando na medida que o Senhor foi se revelando a nós, através da ação dele no mundo. A gente consegue observar, por exemplo, alguns textos no Velho Testamento que já vêm trazer esses indícios, que tinha mais de uma pessoa ali na ação. Por exemplo, na criação, o Senhor fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é um texto bem conhecido. E no decorrer, na queda desse homem, o Senhor fala: o homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas, a seguir na história, o homem se rebela mais uma vez contra o Senhor pede para que eles vão e multipliquem a terra, e o homem: não, a gente vai ficar aqui nesse lugar e vamos construir uma torre, a Torre de Babel. Aí o Senhor fala: não, agora o homem, nós temos que ir lá, desçamos e confundamos os homens, para que eles consigam aí cumprir com o propósito que nós estabelecemos. Nós vemos isso também no texto de Isaías, no chamado de Isaías, quando o Senhor fala: quem enviarei? Uma pessoa. Quem irá de ir por nós? Mais pessoas. E a gente consegue ver na criação a ação da Trindade, agora unida no projeto da criação. O Senhor, com seu poder e autoridade, o Deus Pai, cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Quem é a palavra? O Deus Filho. Sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. E vemos a ação do Espírito Santo pairando sobre as águas. Então, ao longo da história do povo de Deus, ao longo dos registros que a gente encontra na Bíblia, a gente encontra a ação da Trindade. E hoje na aula, a gente estudando um pouco mais sobre isso, foi reforçado que Deus são 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, mas há só um Deus. Amém? O texto que a gente leu agora há pouco, ele trata de uma perspectiva messiânica, uma promessa do Deus Pai, através de Isaías, que revelam a Trindade. O Deus Pai é aquele que vai enviar o renovo. Quem é o renovo? O Deus Filho. E qual Espírito estará sobre ele? O Deus Espírito Santo. Então aqui a gente vê a ação da Trindade na promessa da restauração de todas as coisas. Amém? Quando o pastor Ângelo me convidou para estar vindo trazer a palavra hoje, ele falou: Márcio, a estação que nós estamos vivendo é sobre quem é o Espírito Santo. E em cima disso, e em cima do texto, surgiu o seguinte tema: Espírito Santo, 2 pontos.
o Deus que habita o servo. O Deus que habita o servo, Cristo. O Senhor não foi um homem comum. Jesus Cristo não foi um homem comum. O seu ensino admirava desde sua infância até a consumação de todas as coisas. Ele ensinava a doutores e ensinava aquele que não tinha nenhuma instrução. E todos ficavam surpreendidos com seu ensino. Ninguém fazia os milagres que ele fazia. Ninguém. Ele fez milagres inéditos. Ao ponto desses milagres denunciar até para aqueles que não acreditavam que o filho de José poderia ser esse esperado da raiz do tronco de Jessé, se questionar. Mas se ele não é, então quem é? Porque ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não for com ele. Ele amava como ninguém. O seu amor constrangia. Porque ele amava pecadores. Ele amava depravados. Ele amava pessoas desprezadas socialmente. Ele marcou a história da humanidade. Doutores das mais diversas áreas tentam explicar e destituir ele de sua divindade como filho de Deus, mas não conseguem. Os argumentos não são suficientes para provar, primeiro, que aquele homem não existiu, porque é mais fácil ele ter existido, é comprovadamente que ele existiu, do que muitos filósofos que criam as ideologias de hoje em dia. Então, se você está ouvindo essa mensagem e acha que a ideologia, o conceito, as verdades que são estabelecidas hoje, humanamente falando, é algo confiável, duvide, porque talvez nem os homens existiram. Mas Jesus existiu. E por quê que ele foi esse homem? Porque o Espírito de Deus, o Deus Espírito, estava sobre a vida dele. Vamos ler o verso 11, aliás, o capítulo 11, verso 2 de Isaías. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aqui, nesse texto que a gente vai considerar todinho, o verso 2, aqui está a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que em Apocalipse a gente vê com mais clareza. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor repousará sobre ele. Toda a plenitude de quem Deus é estará sobre a pessoa que veio restaurar e salvar todas as coisas e a sua criação. E esse Espírito do Senhor vem trazer a ideia de que, de fato, o Senhor reinará na vida dele. Então o Senhor é quem fala o que deve ou o que não deve ser feito. Por isso que Jesus, em alguns momentos, fala, não, uma vontade eu tenho, é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, o Espírito do Senhor reina nele. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele era submisso a esse Espírito. Esse mesmo Espírito, ele vai dar o Espírito de sabedoria e entendimento. Quem conseguia compreender esse homem? Ninguém. Porque não era um espírito, esse entendimento, essa sabedoria, não é o espírito que a gente consegue construir. O espírito que dá conselho e poder. O espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Essa é a manifestação completa de Deus na pessoa do Filho, através do seu espírito. Interessante a gente perceber que esse homem, Deus, Jesus Cristo, revestido com a autoridade e poder da completude de quem Deus é, através do Espírito Santo, ele se declara, eu sou a luz do mundo. E de fato ele era. Mas o que me chama a atenção é quando ele olha para os discípulos e falam, vocês são a luz do mundo. Imagina os discípulos, vendo toda aquela representação de Deus encarnada, fazendo o que ele fazia, ouvindo dele, falando que eles são a luz do mundo. Meu irmão, se fosse eu ali, eu não sabia onde enfiar a cabeça. Porque como que eu vou ser a luz do mundo? Como que aqueles homens iam ser a luz do mundo? Cristo a gente entende que de fato, não, você é a luz do mundo e quem te acompanha jamais andará em trevas. Mas eu? Imagina os discípulos, se coloque no lugar deles. Mas é isso que o Senhor está falando para você hoje. Você é a luz do mundo. Mas isso não bate, não casa, não faz sentido. Eu botei aqui um cronômetro para me nortear, mas não botei não. Vamos lá.
Mas não faz sentido. Cristo faz sentido, mas nós? E não faz sentido ainda mais quando a gente percebe que após a morte de Jesus, onde os discípulos estavam? Trancada a 7 chaves com medo dos judeus. Olha a luz do mundo trancada. É esses aqui que o Senhor fala. Vocês são a luz do mundo. Eles estavam trancados. E isso quem relata, que o Evangelho relata que o Senhor chega para entrar, a porta está trancada. Ou seja, estava escondido até daquilo que eles sabiam que iria vir, porque o Senhor falou que iria ter com eles. Ou seja, nem Jesus entra. Porque ele morreu, né? Então, se o cabo que morreu entrar aqui dentro, é que a gente está queimado, né? Não, então, traca a porta, os judeus vão pegar a gente. Esses homens eram aqueles que seriam a luz do mundo. Quem aqui tem medo? Ninguém tem medo? Porque eu já pensei que só eu não sou crente, então tá todo mundo aqui sem medo. Porque nós temos medo. Fazia total sentido esse povo ter medo. Aqui a gente percebe nessa dinâmica, após a morte do Senhor Jesus e durante todo o seu ministério, o Império Romano, ou seja, o poder político do mundo. A gente não está falando de um vereador que se levanta, não. A gente está falando do presidente do mundo. Aquele que manda em tudo, o rei. Querendo pegar ele. E a gente está falando do poder religioso, que é aquele que, de certa forma, orienta a mente do povo. Que traz valores para o povo, falando, é ele. Ou seja, o universo da época estava querendo pegar eles. Meu irmão, eu estava com eles, não vou mentir. E eu ainda passava outra chave. Não, bora botar uma cadeira para não ter o risco. Porque era isso que estava acontecendo. Aqui estava depositado nesse povo a nossa esperança de ouvir o Evangelho. Esse povo medroso. Hoje nós estarmos aqui foi porque esse povo medroso fez alguma coisa, mas o espírito era de medo. Então essa é a condição, é a nossa condição como seres humanos, como pessoas que às vezes agem pela razão. Não faz sentido eu vou me levantar na minha escola, na minha faculdade para falar alguma coisa aqui. Não, porque eu vou ser represado, medo. No trabalho é a mesma coisa e a gente pode falar sobre, enfim, vários cenários. Mas eles não tinham entendido muito bem ainda essa dinâmica. Parece que eles esqueciam. É tanto que o Senhor tinha que ficar lembrando direto a missão deles. Eles esqueciam. E Atos capítulo 1, verso 4 e 6, a gente percebe um pouco mais como que era essa dinâmica. De não entendimento. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus dando ordem aos discípulos que comiam com Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha aqui a mente daquele povo. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ou seja, o Senhor estava falando do propósito deles e eles estavam querendo sair do propósito deles. Ou seja, não, eu já quero que passe logo isso tudo e venha o bom. Que venha o reino do Senhor para a gente precisar enfrentar todas essas coisas. O Senhor estava falando uma linguagem espiritual e o povo estava conectado em outro espírito, no espírito do medo. Senhor, mas quando é? Quando é que tu vai restaurar? Me diga, porque eu não aguento mais. Assim somos nós. Estudar é bom demais, meu povo. Dá trabalho? Dá, mas estudar é isso mesmo. Apocalipse é bom demais, é uma bênção. É um livro onde a gente consegue encontrar refúgio, graça, a bondade do Senhor e descanso. Mas não fique se preocupando com onde é que vai ser, não. O seu papel aqui é outro. Não é saber quando que vai acontecer. Não, é quando a lua ficar vermelha. Meu Deus, olha, é o sol. Aí anda tentando ver os sinais para encontrar paz. Mas não é momento de paz. É momento de guerra. E você é o exército do Senhor. Mas o exército tem medo.
Mas a resposta de Jesus esclarece o que de fato eles deveriam estar atentos. Atos capítulo 1, versos 7 a 8. Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Quando dos céus, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, esse lugar que vocês já conhecem. Em toda a Judéia, vão ter que andar mais um pouquinho. E Samaria, aquele lugar que tu não aguenta nem cheirar as pessoas de lá. Samaria era inimiga dos judeus. Eles não suportavam, mas o Senhor falou: vocês vão ser testemunhas. Agora a gente vê um povo com medo e sabendo que vai ter que encarar essa galera aqui. Aqui vimos Jesus anunciando a passagem do bastão para a igreja do Senhor. O reino do Senhor continua sendo estabelecido todos os dias pela igreja. E a igreja sou eu e a igreja é você. A promessa se cumpre em Pentecostes. E agora nós vemos a igreja de Cristo avançando no poder do Senhor. Aquele espírito de medo foi transformado. Não existe mais. E aqui a gente chega na chave que vai fazer a gente entrar em um outro nível da nossa mensagem. Espírito Santo, o Deus que habita o servo, a igreja, o discípulo. E a gente vai tentar fazer esse caminho considerando a ação dos 7 Espíritos de Deus na vida da igreja, na vida do discípulo. Espírito Santo, o Deus que habita o servo e se torna soberano em sua vida. Da mesma forma que foi soberano na vida do Senhor, Cristo Jesus, o Espírito Santo é soberano na vida daqueles homens. Ali nós não vemos, mas em nenhum momento você pode pegar todo Atos, a partir de Atos, e ver a história da igreja. Você não vê em nenhum momento os homens tendo medo. Os homens pensando em desistir. Os homens que estavam, homens e mulheres, que estavam dispostos a morrer como morreram, porque não consideraram mais a sua vida como preciosa. Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, meu irmão. Quem sou eu? Eu sou escravo do Senhor. Ou seja, o Espírito do Senhor, de fato, era Senhor sobre a vida deles. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz para a gente hoje é: Ele é Senhor sobre a nossa vida? Ele é Senhor sobre as decisões que tu faz? Ele é Senhor para os lugares que tu olha? Ele é Senhor para como tu trata o teu irmão? Ele é Senhor no lugar que tu trabalha? Ele é Senhor no lugar que tu mora? Ele é Senhor em como tu trata a tua esposa? Ele é Senhor em como tu trata o teu esposo? Ele é Senhor em como tu cria os teus filhos? Ele é Senhor na tua vida? Esse é o Espírito do Senhor. Ele não tem como resistir quando nós resistimos a Ele. Por isso que nós entristecemos. Por isso que o Espírito do Senhor, Ele se entristece. Porque em todas essas situações, nós batemos o pé e falamos: não, mas é bem assim. Vamos ver direitinho. Isso é radicalismo. Não, é o Espírito do Senhor que reina. Ele é Senhor. Só existem 2 tipos de senhores na sua vida. Ou é Deus, ou é o ídolo, ou os ídolos que você cria. Quais são os ídolos que nós temos criados? Que ocupa o lugar do Senhor. Toma conta do nosso coração e orienta as nossas atitudes. O Espírito do Senhor. A estação Espírito da Verdade vem lembrar a mim e a você que o Espírito do Senhor é Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Espírito Santo, o Deus que habita o servo para lhe dar sabedoria. Atos capítulo 6, versos 8 a 10. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria,
bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Aqui nós vemos representantes, doutores, sábios, representando diversas regiões. Imagine Estevão em um círculo e essa galera em volta dele. Cada um vindo com argumento. Pei, vai e vem. E tudo com base, viu? Tudo com base bíblica. Aqui ninguém fica falando da boca para fora, não. Tudo com base, são doutores. Todo o conhecimento estava na mão desse povo. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Lucas, capítulo 21, verso 15, o Senhor fala, fazendo uma promessa para os discípulos. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Aqui nós vemos a promessa do Deus Filho, falando que quando enviar o Deus Espírito sobre eles, não importa qual é o adversário. Não importa onde ele estudou, onde ele se formou, qual a patente que ele tem. O nosso espírito é outro, meu irmão. Então não tente encarar o que você vive hoje pautado em outra coisa que não seja a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque é essa sabedoria que vai fazer tu andar nessa sociedade, nesse mundo. Não adianta tu querer mudar a opinião do mundo com o que tu acha. Não, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo do Teu Espírito. Eu dependo do Espírito Santo do Senhor. Você depende do Espírito Santo do Senhor. Essa sabedoria aqui foi o Senhor que deu. Não importa o teu nível de escolaridade. Não se sinta menor, porque é isso que a sociedade fala. É tanto que até nas reportagens que a gente vê nos jornais, quando vão entrevistar alguém, não tem nem o nome da pessoa quase, é o que ela faz. Advogado, fulano. Doutor, fulano. Porque é isso que o ser humano valoriza. Vamos ouvir, porque olha quem ele é. Aqui não. Aqui nós vemos um homem cheio do poder e da sabedoria de Deus. O Deus Yahvé. O Deus que criou todas as coisas. Quem pode dar conselho ao Senhor? Quem pode lhe ensinar o que deve fazer ou não? É esse o Espírito que está sobre Estevão. É esse Espírito que está sobre as nossas vidas. A questão é, o que eu tenho fazido com esse Espírito? O que eu tenho feito com esse Espírito? Qual o conhecimento que eu cultivo? Até Jesus, meus amados, a palavra fala que ele crescia em graça e em conhecimento. Existe um processo. Agora, o que eu percebo na minha vida uns anos atrás, e às vezes até hoje, é que a gente acha que já está pronto. Não, o Espírito Santo está em mim, pronto. Aí vai quebrar a cara. Ai, que Espírito Santo é esse? Ai, mentiram para mim, agora eu vou para isso. Não, porque não é assim que funciona. Exige um relacionamento, exige uma busca. Deixe de ser preguiçoso. A gente tem que parar de ser preguiçoso e achar que Jesus fez tudo e agora... Não, nós estamos em guerra e nós precisamos desse Espírito. Aqui era a igreja do Senhor que avançava contra o poder político e o poder religioso para pregar a verdade. Não, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele já escolheu uma galera aí, então não precisa fazer mais nada. Como assim? O Senhor conta comigo e com você. Você foi chamado não para ser salvo apenas, mas para alcançar outras pessoas. Hoje a gente estava com a equipe de evangelismo, evangelizando, e eu acredito que uma das frases mais bonitas que eu considero é a de Spurgeon, quando ele fala que o evangelizar é o ato de um mendigo mostrar a outro onde encontrar o pão. Esse é o nosso papel. Então sai do trono, sai da cadeira, sai do lugar que tu acha que tu está e volta para onde tu tem que estar, para onde tu foi chamado para estar. Porque o Senhor conta contigo. E Ele vai te encher de sabedoria. E os teus adversários, não importa quem são, não vão poder resistir. Porque o Espírito do Senhor estará contigo. Amém? Você recebe essa palavra?
Creia, porque essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus, Espírito Santo, o Deus que habita o servo, dando-lhe entendimento. Atos capítulo 8, verso 6, nós vamos ler até o 31. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Esse mesmo livro que a gente leu no início. Aliás, o livro que tem esse mesmo texto que a gente leu no início do culto, no início do sermão. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Imagine a carruagem no shot dela e Felipe tendo que acompanhar. O cenário é esse. O Senhor às vezes vai te pedir para fazer coisas, tu não vai entender não, né? Mas só vai, só faz. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que você está lendo? Ele lhe respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e assentar-se ao seu lado. Verso 34. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo, de si próprio ou de outro? Então Felipe, começando pelaquela passagem das Escrituras, ensinou-lhe as boas novas de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto para mim é fenomenal. Fenomenal. Porque aqui nós vemos um homem, o eunuco, que tinha poder. Ele só tomava conta do tesouro da rainha do reino dele. Ele tinha condições de sair da sua cidade e ir ao templo, adorar o Senhor. Ele tinha a palavra do Senhor, mas não tinha um espírito de entendimento. Não importa a estrutura da tua igreja. Não importa se tu tem a Bíblia na mão ou no teu celular. Não importa os recursos que tu tem. Nós dependemos do Espírito do Senhor para nos dar entendimento. O Espírito Santo é quem sustenta a nossa fé. O Espírito Santo é quem ensina o que eu e você ainda não sabemos. E tenha certeza, você não sabe tudo que tem para saber do Senhor ainda. Então não se canse, busque. Porque o que nós vemos hoje em dia é o critério de desempate entre qual igreja eu vou congregar ou não, na estrutura que ela tem. Não, essa tem parede preta, então deve ser legal. Não, essa tem um telão. Olha, até a foto do pastor aparece lá atrás. Não, essa tem mais pessoas. Essa igreja, o templo que o eunuco ia, era o melhor que tinha. Lá tinha os melhores doutores. Lá era a sede do povo de Deus. E ele saiu de lá sem saber de nada. Qual o critério que nós estabelecemos para ouvir alguém? Qual o critério que nós estabelecemos para escolher a igreja que nós vamos estar congregando e, consequentemente, estabelecendo ali as minhas raízes, até para os meus filhos? É com base no ar-condicionado? Mas fica de pé a ideia do ventilador? Mas é com base nisso? Não! É o Espírito Santo de Deus que tem que estar habitando ali. Porque senão não é igreja. Porque aí se torna um povo religioso. Cada um criando conceitos e verdades para nortear a sua vida. Mas cadê o Espírito? Cadê o Espírito que dá entendimento? Para falar, arrependa-se. Para falar, não é por aqui, é por ali. Para falar, ame seu irmão. Para falar a nossa missão.
É essa a igreja que nós precisamos. É uma igreja fundamentada na palavra e cheia do Espírito Santo de Deus. E você é essa igreja. Você é a igreja do Senhor que tem que estar cheia do Espírito Santo. Não coloque isso nos ombros dos líderes. Está sobre os teus ombros, porque você é a igreja. Você é Pedro. Você é Paulo. A unção que está sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa está sobre você. Porque nós temos o mesmo Espírito. O que o Senhor faz é, você vai fazer isso e você vai fazer aquilo. Você vai servir nisso, você vai servir naquilo. O véu foi rasgado, meu povo. O Espírito está aí. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Busque isso. Peça isso. Anseie por isso. Porque nós somos igreja. Mas cada um de nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer o movimento que esse povo fez na história do universo, na história do mundo. Espírito de Deus, Espírito Santo, o Deus que habita o servo, dando-lhe conselho. Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, vou ler de novo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Galácia, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Aí aqui a nossa mente buga. Porque aqui a gente vê um homem que entende a missão dele, mas o Espírito Santo fala, não. O Espírito Santo o impede. Aqui nós vemos uma pessoa, um ser humano, que entendeu quem ele é, a missão que ele tem, e estava cheio desse Espírito. Mas na hora de fazer a missão, o Senhor falou, não é aí. Aqui nós, Paulo, eu acho que todo mundo sabe, se eu falar sobre Paulo é chover no molhado. Mas Paulo, ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era pensa aí na pessoa mais inteligente do universo daquela época religiosa. Ele só era chefe do Sinédrio. Só isso. Até hoje, existe uma uma escola da família de Gamaliel. É Hilel, se eu não me engano. A escola de Hilel. Até hoje está de pé, para tu ver o poder que aquele homem tinha de conhecimento. Paulo era só discípulo dele. Será que o homem não era estratégico? Será que o homem não tinha o domínio da palavra? Será que ele não conhecia toda aquela região e tinha sabedoria para entrar em qualquer lugar, sair bonito e entrar bonito e sair lindo com o seu discurso? Tinha. Ele tinha as melhores das intenções. Ele estava querendo ir pregar a palavra. Mas o Espírito Santo falou, não. Sabe o que nós podemos aprender com isso? É que nós vamos ter, e nós temos, eu creio nisso, as melhores das intenções. Mas nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos dar direção, para nos dar conselho. É ele, a estratégia é dele. O conselho é dele. Nós dependemos dele para saber, Senhor, onde eu vou evangelizar? Senhor, quem que eu tenho que evangelizar? Senhor, como que eu posso evangelizar? Porque é ele quem orienta. A gente percebe isso ao longo da história do povo de Deus. Até para construir o templo do Senhor, o Senhor falou, a medida é tal, a madeira é tal, vai ser tanto de ouro, vai ser tanto daquilo, a medida vai ser essa. E você acha que a obra mais preciosa que ele deixou para a gente, que é a pregação do Evangelho, ele não vai orientar? Ele orienta, ele dá estratégia. Agora, o que nós temos visto é pessoas fazendo curso de marketing, de pintura, de tudo, para construir uma estrutura e falar bonito. Igrejas vazias, sem Espírito Santo, sem discernimento. E nós, eita, aquela igreja é abençoada, está cheia de gente. A igreja abençoada era essa, meu amado, de Atos, que o Senhor dava crescimento numa igreja que estava todo mundo correndo para a morte, todo mundo perseguindo eles e a igreja crescendo. Essa é a igreja do Senhor, que depende do conselho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, porque nós somos a igreja do Senhor. Ele depende de você.
Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o Deus que habita o servo, dando-lhe poder. Atos, capítulo 5, nós vamos ler o verso 15 e 16. De modo que o povo também levava os seus doentes às ruas e os colocava em macas e camas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro lhe projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Fluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Se fosse outra pessoa no lugar de Pedro, eu não dizia nada não, mas Pedro. Meu amado, é Pedro. Vocês se recordam quem é Pedro? Pedro é aquele que falava que ia e não ia. Pedro é aquele que falava, de maneira nenhuma, jamais lhe negarei, te deixarei, e deixou. Era aquele que era para estar acordado enquanto o Senhor orava e ele estava dormindo. Esse é Pedro. Esse sou eu e você na mão do Senhor. O Senhor nos dá poder. Não tem a ver com quem tu é. Não tem a ver com o teu passado. Não tem a ver se tu dormiu. Não tem a ver se tu já negou Jesus na vida. O Senhor faz novas todas as coisas. E coloca dentro de mim e de você o Espírito Santo. Um espírito de poder. Poder para tu anunciar o Evangelho. Poder para tu curar. Esse espírito não está morto. Esse espírito é eterno. Esse espírito vive na igreja do Senhor. Espírito Santo, o Deus que habita o servo, dando-lhe conhecimento e temor do Senhor. Atos 9, verso 31. A igreja passava por um grande período de paz em toda a Judéia, a Galiléia e Samaria. Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja em perseguição, crescendo. Uma igreja em perseguição, desfrutando de paz. Faz as contas, meu irmão, não bate. Perseguição e paz não combina. Perseguição e crescimento não combina. Presta atenção, quais as congregações que têm mais adeptos? Qual tipo de mensagem que é ministrada? Qual tipo de palavra é ministrada? E ver qual é a maior e qual é a menor. Aí é dever de casa, vocês pensam sobre isso. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando está na vida do crente, ele enche de conhecimento e temor do Senhor. Porque uma coisa está condicionada à outra. Se eu não conheço e temo, não é temor, é medo. Porque nós temos medo do que não conhecemos. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele entra em nossas vidas para, nas situações naturais, cotidianas, ordinárias do nosso dia a dia, a gente o conheçamos. Esse povo aqui, sabe, esse contexto aqui, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam sendo perseguidos por Paulo. Quem era Paulo? Aquele que o Senhor deu o conselho para ele procurar outra estratégia. Mas antes disso aqui, Paulo foi aquele que viu Estevão, o cheio de sabedoria, ser morto. Então esse povo está em paz aqui, porque aquele Paulo, sabe o que aconteceu com ele? O Espírito Santo o alcançou. Aquele que perseguia a igreja naquele momento, era um deles. Então eles gozavam de paz. E conheciam o Deus que eles serviam. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos livrou da mão desse homem, e esse homem agora, essa potência, está do nosso lado. Como não se ficar encorajado, meu amado? Quando tu consegue evangelizar, quando o Espírito Santo alcança aquele que te perseguia, ele está do teu lado, somando força.
Então, quando eles viram aquilo, eles conheceram o Deus dele. E passaram a temer quem? A Paulo? A religião? Ao Império Romano? Não. A Deus. Louvado seja Deus, porque Ele está do nosso lado. Que tremendo Deus está do nosso lado. Nós não temos que temer nem poder político, nem poder religioso que tenta exercer a autoridade. Nós temos que temer Deus, o Espírito de Deus que habita a igreja. E é esse Espírito que nos orienta ao conhecimento desse Deus, para que a gente consiga temê-lo. E temer aqui é num sentido não de medo, mas é de tu ter uma vida santa, de te estimular à santidade, a melhorar a tua conduta e a minha conduta moral, para que consiga tirar de mim também uma obediência, uma fidelidade e uma adoração genuína. Porque chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... Louvado seja Deus. Esse é o nosso tempo. Que o Senhor nos encha de conhecimento e temor, para que a gente o obedeça por amar, para que a gente seja fiel por amar, para que a gente consiga dar uma adoração em amor. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tinha tudo para dar errado, meu amado. Seu líder estava morto. O poder político e religioso tinha conseguido. Os que sobraram, que era 12, estavam morrendo de medo. 7 chaves na porta. Mas o Espírito Santo, aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo, estava sobre a vida dos discípulos. Sempre foi e sempre será pelo poder do Deus Espírito Santo em nossas vidas. Nós dependemos dele. A igreja está viva até hoje. Quem é o Espírito Santo? É o Deus da igreja. Habita a igreja. Habita você. Nós dependemos do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém?